Olá pessoal, eu sou o professor Felipe. Na aula de hoje a gente vai falar sobre função modular e o gráfico de uma função modular. Chama-se função modular a função f de r em r, tal que f de x é igual ao módulo de x. Ou seja, f de x será o próprio x para valores maiores ou iguais a zero, e será o oposto para valores menores do que zero. Então, a gente observa que a função modular tem domínio nos reais, aqui é o domínio, tem o contradomínio nos reais, certo? E essa função, ela vai produzir o módulo, né? O módulo de x, certo? Então, o que caracteriza uma função modular é a sua variável ou incógnita estar entre o módulo. Então, é fácil identificar uma função modular. Graficamente, a gente vai ver lá na frente também como identificar, certo? Então, letra A, f de x igual a módulo de x menos 3. Como a gente pode observar aqui, o módulo de x, né, a incógnita, entre o módulo. B, g de x é igual ao módulo de menos 1/3 de x mais 1. E a letra C, h de x é igual a 9 módulo de x² mais x. Certo? Então, isso aqui são alguns exemplos de função modular. E agora a gente vai fazer um exemplo, uma atividade, em que a gente vai determinar as imagens. Então, vamos atribuir domínio, valores do domínio dos números reais e vamos ver quais são as imagens que essa função vai produzir. Então, a função em questão é f de x igual ao módulo de x menos 3. Então, a gente vai lá. Os valores do domínio do x são menos 4, menos 3, 4 e 2. Então, foram escolhidos aleatórios. Então, vamos colocar cada um desses valores dentro dessa função e vamos ver o que é que ela produz. Vamos lá. Então, pegando ela, f de menos 4, já que o x, para o x igual a menos 4, f de menos 4 é igual ao módulo de menos 4 menos 3. Aqui, esse parênteses aqui é apenas para simbolizar em que eu peguei o valor de x menos 4 e coloquei dentro do x, certo? Então, é a mesma coisa de menos 4 menos 3 igual ao módulo de menos 7. Então, qual é o módulo de menos 7? Menos 7 é um valor negativo, menor, então, portanto, menor do que zero, e eu vou utilizar essa expressão. O módulo, né, de menos 7 é menos 7, que é igual a 7. Então, essa função, eu coloquei o número negativo, ela me produziu uma imagem positiva. F de menos 3 é igual a menos 3 menos 3, certo? Que é menos 6, negativo. Então, é o mesmo caso anterior, que eu vou precisar do oposto dele. Eu consigo o oposto multiplicando pelo número negativo. Então, esse sinal menos aqui nada mais é do que a simbologia para eu transformar no oposto dele, que é 6. Para valores positivos, como 4 e como 2, basta eu substituir. O f de 4 é igual a módulo de 4 menos 3, que é igual a 1. O módulo de 1 é o próprio 1. O módulo, não, agora o x2. F de 2 é 2 menos 3, que é igual a menos 1, e o módulo ele vai me entregar o oposto do menos 1, que é 1. Então, para qualquer valor do domínio, sendo positivo ou negativo, só produz imagens positivas, certo? E como é que vai se comportar o gráfico de uma função modular? Esse comportamento nós vamos estudar através da comparação. Então, eu vou fazer primeiro esse exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a x mais 1. Então, vamos fazer um exemplo com a função
sem módulo, para a gente observar o comportamento quando a gente colocar ela entre módulos. Então, a função é f de x igual a x mais 1, vamos atribuir valores quaisquer e vamos ver como é que é o gráfico dela. Então, para um valor menos 3, vai ficar f de menos 3 é igual a menos 3 mais 1, que é igual a menos 2. Par ordenado formado vai ser, primeiro, o x, que é menos 3, e depois o menos 2. Tá aí, o primeiro par ordenado. Certo? Os valores são aleatórios e vão ser escolhidos conforme nossa conveniência, né? Vamos lá para o menos 2. F de menos 2 é igual a menos 2 mais 1. Então, y é menos 1. Par ordenado, menos 2 menos 1. Para o valor de x igual a menos 1, nós vamos ter f de menos 1 igual a menos 1 mais 1 igual a 0. E o par ordenado menos 1 e 0. Para valor de 0, f de 0 mais 1. F de 0 igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Par ordenado 0 e 1. Para valor igual a 1, f de 1 igual a 1 mais 1, 2. Par ordenado 1 e 2. E por fim, o 2, f de 2 é 2 mais 1, 3. Par ordenado 2 e 3. Agora a gente vai desenhar o gráfico da função, eixo das abscissas, aqui, que é o x, eixo das ordenadas, o y, e vamos colocar. O menos 3 é o x, localiza o menos 3, ele vai se encontrar aqui com menos 2, bem aqui no y. Então, tá aqui o primeiro parzinho. Depois, o menos 2 vai se encontrar bem aqui com menos 1 no y. E o menos 1, lembrando que a primeira coordenada é sempre x, então menos 1 é esse. E o y aqui, ele está zerado, então não tem valor, então ele vai repousar bem aqui em cima do eixo. Mesma coisa acontece com 0 e 1, porque o x é 0 e o y é 1, então eu marco no eixo do y. O par ordenado x1, y2 e o último x2, y3. Aí agora eu vou ligar cada ponto desse com a reta, que é característica, né, da função do primeiro grau, o gráfico ser uma reta. E este é o gráfico em verde da função f de x igual a x mais 1. Agora, nós vamos calcular o gráfico, né? Vamos construir o gráfico da função f de x igual a módulo de x mais 1. E vamos ver. Os valores vão ser os mesmos e a gente vai ver como é que essa função vai se comportar. Menos 3, f de menos 3 é igual ao módulo de menos 3 mais 1. Então, aqui vai dar o quê? Menos 2, só que o módulo ele vai dar o oposto. Então, a imagem é o oposto de menos 2, que é o 2. Certo? Então, daí a gente começa a perceber que ele não responde uma imagem nunca negativa. Então, par ordenado menos 3 e 2. O próximo, menos 2. F de menos 2 é igual a menos 2 mais 1, menos 1, o oposto, que é 1. Então, par ordenado menos 2 e 1. Quando for menos 1, vai ser f de menos 1 mais 1, 0. Então, vai ser menos 1 e 0. O próximo, 0, f de 0 é igual ao módulo de 0 mais 1, que é igual ao próprio 1,01. Aqui, o 1, f de 1 mais 1, 2, não modifica, e o 2 também não sofre alteração, porque para números positivos o módulo permanece o mesmo valor que está entre módulos. Certo? Então, vamos ver o gráfico. Agora, vamos colocar. Lembrando que não vai alterar. Sempre a primeira aqui no plano cartesiano é a coordenada x e a segunda o y. Então, desenhamos o gráfico e vamos colocar. Primeiro, o menos 3 vai se encontrar agora com 2. Está aqui. O menos 2 com 1. O menos 1 com 0. O 0 com o 1.
1 com o 2 e o 2 com o 3. E aqui eu ligo os gráficos e a gente vê aí o gráfico da função módulo de a função f de x igual a um módulo de x mais 1. O que é que a gente pode observar? Que a função modular, os gráficos vão estar sempre concentrados no primeiro, né? No primeiro, vai ficar meio feio, mas eu vou colocar aqui no primeiro e no segundo quadrante. Então, o módulo não vai permitir que o gráfico passe para o terceiro e o quarto quadrante, certo? Vamos agora comparar as duas funções, certo? Então, ela passaria aqui, então ela houve um rebatimento que ela subiu, né? Ó, ela veio para cá, como se ela tivesse sido entortada, né? E tá aqui os gráficos, certo? Com a parte pontilhada aqui dessa função original sem o módulo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam e até o próximo vídeo.